Alô, guerreiros! Estamos aqui mais uma vez para conversar com você, trocar umas ideias sobre ciências humanas. Convido você a se inscrever no nosso canal Oficina de Humanas no YouTube e também no Facebook. Se inscreva no nosso canal, assista nossas aulas, compartilhe nossa página para a gente distribuir melhor o conhecimento e a reflexão sobre as ciências humanas. Valeu? Na nossa aula de hoje, vamos abordar a história do Império Romano. Valeu, amigos? Alô, guerreiros! Vamos abordar a história do mundo romano antigo, os romanos que também eram chamados de latinos. Os romanos que foram os maiores conquistadores do mundo ocidental, embora os gregos tenham contribuído mais ainda em termos culturais e de conhecimento, mas a Grécia também foi dominada pelo Império Romano. Como um povo conseguiu dominar por tanto tempo, mais de 5 séculos, tão vastas extensões territoriais, né, do que hoje vai de Portugal até onde é o chamado Oriente Médio, passando por todo o mar Mediterrâneo. Como se construiu essa história? Como se desenvolveu esse povo? Como Roma transformou a Itália no centro do mundo? Ainda hoje a cidade de Roma é conhecida como cidade eterna. Essa história vamos abordar nos dias de hoje. Veja bem, Roma no início era apenas o quê? Uma cidade no centro da Península Itálica. Tem a história lendária da origem de Roma, dos irmãos Rômulo e Remo, que é contada pelo poeta Virgílio em sua obra Eneida. Essa é uma obra épica que conta a origem lendária de Roma. Mas os historiadores informam que tudo leva a crer, que Roma surgiu de um acampamento militar às margens do rio Tibre. Roma tem 3 grandes períodos históricos. O primeiro período da história romana vai do século VIII, que é 753 a.C., até 509 a.C., até o século VI. Então, foi durante a realeza que se formaram as instituições romanas. Por exemplo, era a realeza, tinha um rei, mas o rei de fato não governava. O rei era controlado pela nobreza. O rei era apenas um símbolo. Havia o Senado, que representava uma instituição política de decisões importantes, né? E existia a nobreza controlando com exclusividade o poder político. Nessa época, a economia romana era baseada na agricultura de subsistência. Quem trabalhava nas terras de quem? Nas terras que pertenciam aos patrícios. A sociedade romana é estamental, o que isso quer dizer? Não havia mobilidade social. Quem era da casta dos casta que não existia esse nome casta, mas quem era do estamento dos patrícios, quer dizer, a nobreza que tinha sangue azul, que tinha terra, representa a classe mais poderosa nessa época de Roma. Então, quem é da nobreza pertence a que classe? A classe dos patrícios. Quem morava na casa de um patrício, como agregado, chegou a construir uma classe, que era chamada de clientes. Então, o topo da pirâmide, o ápice da pirâmide são os patrícios, depois vem quem? Os clientes. A base da pirâmide, em sua maior parte, era formada pelos plebeus. Plebeus eram trabalhadores que vendiam sua mão de obra para os patrícios, ou então pessoas que tinham pequenas glebas de terras. A maior parte da mão de obra do mundo romano, nesse momento, é formada de plebeus. E lá na base, ainda muito pouco expressiva, existia a classe dos escravos. Porque a escravidão em Roma vai aumentando na medida que o Império Romano vai conquistando novos povos e transformando os povos conquistados em povos o quê? Escravizados. Então, a sociedade é patrícios, superpoder, clientes, plebeus e escravos. Teve um momento que o rei tentou fortalecer o seu poder, a dinastia etrusca, especialmente o rei Tarquínio Soberbo, e quando o rei quis se fortalecer,
os patrícios o depuseram no poder. Então a monarquia na Roma antiga foi extinta pela classe dos patrícios em 509 e não querendo mais negócio com o rei, eles decidem o quê? Implantar a república. Então a república em Roma nasce pelas mãos de quem? Dos patrícios. E ela significa o quê? Significa o fortalecimento do poder dos patrícios. Mas já não eram fortes, ficaram mais fortes ainda. O Senado romano se transforma na instituição política mais poderosa, mas era uma instituição, no início, dominada exclusivamente pelos patrícios. Bom, a república é a fase do expansionismo romano. Olha o tanto de terra que Roma conquistou. Se você olhar aqui, esse mapa, o norte da África, o mar Mediterrâneo, a Ásia, a Europa, a Gália, a Península Ibérica. Então isso representa o quê? O poder que Roma se expandiu demais. E esses romanos se expandem tanto que essa expansão vai modificar significativamente a estrutura social e econômica do mundo romano. Um dos povos que mais criaram dificuldades foram os cartagineses. Cartago era chamada aqui essa região, fundada pelos maiores navegadores da antiguidade, que eram os fenícios, e Roma travou 3 guerras contra Cartago para poder dominar essa região, que é o norte da África. Roma, nesse momento, se expande, há uma luta para modificar e enriquecer o Estado romano, mas essas modificações que se deu ao longo de vários séculos, pois diz, Roma não foi feita em um único dia, trouxe modificações. Uma delas é que os patrícios viviam das terras. E patrício não trabalha, porque o nobre trabalho é uma desonra. Os plebeus, uma pequena parte da cidade, se dedica ao comércio. E esses plebeus se dedicam ao comércio, à medida que Roma vai se expandindo, à medida que Roma vai dominando o mar Mediterrâneo, esses plebeus ganham dinheiro e ficam ricos. Então surge uma nova classe de homens ricos, que é a classe dos homens novos. Os novos ricos vão disputar o poder com os antigos ricos, que eram quem? Os patrícios. Esses povos conquistados foram transformados em escravos. Ou seja, com a expansão romana, a principal mão de obra do mundo romano passou a ser mão de obra escrava. Então a pergunta é, o que consolidou o escravismo da Roma? As guerras. Qual era a principal fonte de escravos para o mundo romano? As guerras. Para a plebe, isso vai ser bom ou ruim? Veja bem, quando tem escravo demais, o patrício dispensa o plebeu. E o plebeu fica sem renda no campo. Com a conquista do Mediterrâneo, o comércio cresce. E aquela agricultura de perfil de subsistência passa a ser uma agricultura o quê? Comercial. Consolida-se o latifúndio da grande propriedade, a pequena propriedade vai à falência. Então, o plebeu que tinha pequena gleba de terra, perdeu. O plebeu empregado perdeu o emprego. Ou seja, a plebe rural, que já era pobre, ficou mais pobre ainda. E o que é que essa plebe rural faz? No campo sem renda, migra para a cidade, é o chamado êxodo rural. Ou seja, a urbanização é a consequência da expansão romana. E tinha emprego para essa plebe na cidade? Não tinha. Não havia trabalho para todo mundo. Para acalmar a plebe, o Estado romano adotou a política do pão e circo. Pão seria distribuir trigo à população, porque o Estado era muito rico, tinha muito dinheiro, e aliviando a fome da plebe, não haveria tantas revoltas. E o circo seria a arena de gladiadores, para ocupar o tempo do povo. Mas é bom ressaltar que nós tivemos revoltas populares, a exemplo da revolta de Espartacus, que liderou uma série de revoltas escravistas no mundo romano. Outro exemplo, os irmãos Gracos, Tibério Graco e Caio Graco, que lutaram pela reforma agrária na Roma antiga. Ambos foram assassinados. Tivemos também luta pelo poder entre os próprios romanos. Ditadura de Mário, ditadura de Silas, primeiro triunvirato, Júlio César, Pompeu e Crasso,
não deu certo, terminou em guerra. Segundo triunvirato, Caio Otávio, Lépido e Marco Antônio, também terminou em guerra. Então, essa expansão romana desestabilizou a estrutura política da República Romana. A República Romana não conseguia trazer estabilidade para o Estado romano. E aí que surge a figura de Caio Otávio, que vai implantar o Império em Roma, acaba com a República e ele implanta o Império com o apoio da elite. Aí você diz, professor, mas o Senado não era que mandava? Era. E não era ele que dominava o Senado? Era. Mas a elite espertamente reconheceu que ela não conseguia trazer estabilidade política para o mundo romano. Então ela cede parte do poder a quem? A Caio Otávio, implanta-se o Império, que durou 5 séculos. Os 2 primeiros séculos, sucesso, tranquilidade. Tem século I e século II, principado, estabilidade política, redução das guerras, reorganização administrativa, investimento na cultura, né? Sucesso total. Pax Romano, o que isso quer dizer? Roma conseguia sufocar qualquer um que desafiasse. Então, o que é a Pax com X? É a paz que interessa a quem domina. Eu domino e você não contesta. Eu domino e você não reclama. É Pax Romana, quer dizer, paz dos dominantes, né? Marcada por uma forte o quê? Centralização política. É bom você observar que o Senado romano se enfraqueceu, mas ele não desapareceu, ele não deixou de existir. Agora, cristãos, por que o destaque em vermelho? Porque foi um povo que nunca se dobrou ao poder de Roma. E por que Roma perseguia tanto aos cristãos? Porque os cristãos não aceitavam a ideia de que o imperador é Deus. Lembrar de uma passagem bíblica, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César os tributos, mas a adoração somente a Deus. Os cristãos foram perseguidos, jogados aos leões, ferrados em brasa, mas parecia massa de bolo. Quanto mais Roma batia nos cristãos, mais aumentava o número de pessoas que seguia o cristianismo, não é isso? Bom, a estabilidade, por incrível que pareça, criou o germe que iria gerar a crise de Roma. Por quê, professor? Porque a estabilidade significa a redução das guerras. E as guerras eram o quê? Fonte de escravos. Então, durante 2 séculos, Roma quase não alimentou a fonte de escravos. Aí, se o Principado é a fase áurea, o Dominato é a fase de decadência. E a decadência de Roma começou a sua estrutura, que é a crise do escravismo. Não existe escravos da quantidade que Roma precisa para abastecer com produção toda a sua população. Se não tem mão de obra suficiente, vai ter queda na produção. Se tem queda na produção, a oferta de produtos vai diminuir, os preços vão aumentar. O povo vai passar privações e vai se revoltar. E acaba a estabilidade do mundo romano. O Estado fica fraco. Por quê? Se a economia cai, a arrecadação do Estado cai. Não tem dinheiro para manter mais o exército todo-poderoso, não tem dinheiro mais para manter a política do pão e circo. Então você tem crises externas contra os inimigos de Roma e crise interna, a briga pelo poder. Aproveitando essa ideia, os inimigos de Roma invadiram o mundo romano, gradualmente. Uma coisa curiosa, quando os romanos invadiam os outros povos, matavam crianças, velhos, mulheres grávidas, achava e se dizia que era a expansão da civilização. Quando os inimigos de Roma atacam Roma, aí esses inimigos são chamados de bárbaros. Então, dizer que os inimigos de Roma eram bárbaros é uma visão eurocêntrica. É você contar a história a partir dos interesses de quem? Dos romanos. Quer dizer, se eles são assassinados, se eles são trucidados, seus inimigos são bárbaros. E o que Júlio César fez com os gauleses? Matou dezenas de tribos, milhares de pessoas. Isso não era barbaridade? Então a gente na história tem que ter o espírito crítico para entender o que está por trás de determinadas expressões. As invasões, o que é bárbaro para o romano? É todo aquele que não vivia como um romano. Então você tem visigodos, ostrogodos, alamandos, vandos, lombardos, érulos, vários povos atacando Roma. Então essas guerras constantes fizeram com que as pessoas fugissem da cidade para o campo. No final do Império Romano,
nós temos o chamado êxodo urbano, temos a ruralização do mundo romano. As cidades vão desaparecendo. E tinha gente no campo que tinha terra e não tinha escravo. E vai ter esse pessoal indo da cidade para o campo procurando renda. E aí você vai ter uma substituição gradativa do trabalho escravo pelo trabalho servil. O fracionamento político do mundo romano vai gerar crise do Império Romano, que cai em 476, quando Odoacro, rei dos Eros, conquistou Roma. O que Roma nos deixou? O direito romano. A base do direito ocidental, na nossa matriz aqui, nossa, porque tem anglo-saxão, é o direito romano. Não é isso? O cristianismo é um legado dos romanos. Veja que no final da história, o próprio Estado romano adotou o cristianismo. Teve um imperador chamado Teodósio que legalizou o cristianismo. Veja como se chama a igreja. Igreja Católica, que significa universal. Igreja Católica, Apostólica, Romana. Embora Jesus Cristo não tenha vivido em Roma, viveu lá na Palestina, mas a Igreja Católica nasce em Roma. Embora Jesus nunca, talvez tenha falado latim, mas para a igreja, o idioma oficial era o latim. Então, o cristianismo, a língua latina, é um legado de quem? Dos romanos para a humanidade. Bem como as grandes construções arquitetônicas, o planejamento administrativo, né, gente? A organização das suas administração, o que chamamos hoje de dia que são os vereadores, nós herdamos de Roma. A consulta ao povo, o plebiscito, nós herdamos de quem? De Roma. A edilidade, que é o corpo de vereadores, vem da Roma antiga. Então, gente, essa é nossa dica sobre a história daqueles que foram os maiores imperadores da antiguidade do mundo ocidental. Valeu, meu guerreiro! Valeu, minha guerreira! Se inscreve em nossa página e continue viajando pelas ciências humanas. Até o nosso próximo encontro.